acabou de sair essa decisão assinada pelo ministro André Mendonça, que levou à prisão o pai de Daniel Vorcaro. Theo Cury, por acaso, em meio aqui ao nosso agito, você já conseguiu abrir o documento? Aí eu já cito para vocês aqui, ó, decisão, 2 pontos, trata-se de representação protocolizada pela Polícia Federal, por meio da qual se requer a decretação de medidas penais de natureza pessoal em face de investigados apontados como integrantes, financiadores, colaboradores ou agentes de apoio dos núcleos criminosos, ou seja, 4 pontos, denominados a turma, que os nossos analistas já tinham aqui explicado para vocês e que nós estamos compreendendo esses integrantes e o tamanho do acesso desses integrantes do grupo de Daniel Vorcaro a agentes, por exemplo, da Polícia Federal. E segue o documento dizendo, denominados a turma e os meninos, estruturas vinculadas em tese, e aí ele coloca ali entre aspas, em tese, porque todo mundo tem o direito de defender-se, a defesa vai fazê-lo, em tese a organização criminosa integrada por Daniel Bueno Vorcaro. Theo Cury, você teve acesso ao documento, por favor, já pode nos contar aqui o que é que você está tendo de informação. Bom, ali no item 9, Elisa, o meu computador está sem bateria nesse momento, mas no item 9... não, então a gente já vai aqui se ajudando, Theo. Peraí, enquanto a gente está falando, a gente já vai resolvendo aqui o negócio. Da decisão, há um momento em que o ministro cita a manifestação do Ministério Público Federal, que concordou com o que disse a Procuradoria, a Polícia Federal, nessa solicitação de deflagração de operação, e o ministro André Mendonça menciona justamente isso, que, em tese, a existência de 2 núcleos operacionais existiam na organização criminosa integrada por Daniel Vorcaro. A turma, voltada a ameaças, intimidações, obtenção de dados sigilosos e acessos indevidos a sistemas governamentais e, como você disse, Elisa, os meninos incumbidos de ataques cibernéticos, derrubada de perfis e monitoramento telemático ilegal. Diz o ministro a respeito do que descobriu a Procuradoria-Geral da República, que Henrique Moura Vorcaro atuava ao lado do filho, Daniel Vorcaro, na solicitação e do beneficiamento dos serviços prestados pela turma, além de exercer função de operador financeiro dos pagamentos destinados a esse grupo. É o que diz o ministro André Mendonça, citando as descobertas e os apontamentos feitos pelo Ministério Público Federal, que concordou com a deflagração dessa operação, que mostra, mais uma vez, uma consolidação do entendimento e da concordância entre a Procuradoria e a Polícia Federal. Algo que a gente não via tanto no começo, nas primeiras fases da operação, com divergências pontuais sobre alguns dos alvos, como, por exemplo, o próprio Daniel Vorcaro. Bom, eu vou aqui no item 2 deste documento, na página 2, eu já estou aqui com o meu espelhamento aberto e já, claro, a gente aqui com a responsabilidade de não expor a vocês quaisquer documentos pessoais, tá? Nós temos aqui os nomes de quem recebeu o mandado de prisão preventiva, porque nós já sabemos, a lista é grande, a gente vai aqui ponto a ponto com vocês, tá? Nós já tínhamos a informação da prisão do pai de Daniel Vorcaro, porém a lista não diz respeito apenas, exclusivamente ao pai do banqueiro do Banco Master. Aqui nós temos os nomes Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro, Davi Henrique Alves, Victor Lima Sedilmaier, Rodrigo Pimenta Franco Avelar Campos, Manuel Mendes Rodrigues, Anderson Vander da Silva Lima, Sebastião Monteiro Júnior. Portanto, vamos lá, ao vivo a gente vai aqui resolvendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que aqui na minha conta a gente tem 8 pessoas, mas a gente já vai entendendo, tá? Porque o documento acabou de cair o sigilo, a gente vai aqui ao vivo compreendendo com vocês. Henrique, Davi, Victor, Rodrigo, Manuel, Anderson, Sebastião, 7. Proibição de se ausentar da comarca e do país. Aí quem tem não pode, além dos que foram presos, não pode ausentar-se do Brasil, não pode sair do país, não pode sair nem da região ali, do que eles chamam aqui de comarca. Erlene Nonato Lacerda,
Helder Alves de Lima, Caterine Venâncio Teles, Valéria Vieira Pereira da Silva, Francisco José Pereira da Silva. E aí, isso aqui, cada bloco de informação é de uma gravidade imensa. Prisão, proibição de sair do Brasil e aqui nós temos afastamento dos cargos. Afastamento, proibição de contato com servidores e policiais federais da ativa ou aposentados. Valéria Vieira Pereira da Silva e Francisco José Pereira da Silva. Proibição de entrar nas dependências da Polícia Federal. Proibição de acesso a dependências da PF em relação a esses dois investigados e ainda a inclusão de Marilson Roseno da Silva no sistema penitenciário federal. São todos os nomes que aparecem neste documento. Acabou de cair esse sigilo, o Telcuri teve acesso no mesmo instante, a gente já compartilhou aqui com vocês ao vivo. Nós temos aqui, em todo o documento, vejam, logo nessa página de número 2, eles já citam Felipe Mourão, o conhecido como Sicário, e a maneira como Sicário, que a Polícia Federal informou à época, atentou contra a própria vida, recebeu atendimento médico, foi hospitalizado, mas não resistiu. O que eles dizem aqui, eu vou ler esta frase e aí eu já repasso ao Telcuri, que teve acesso ao documento, e a gente vai aqui também com os nossos colegas. Segundo a autoridade policial, ambos eram, à época dos fatos, gerenciados por Felipe Mourão, conhecido como Sicário, e tinham por objetivo atender comandos emanados do núcleo central da organização criminosa. Jonas Maia, vou contigo aqui primeiro para que você nos conte, por favor. Ou seja, essas informações, você vê que é a importância da apuração, né, e do jornalismo profissional. Parte do que nós vamos ler neste documento vocês já souberam antes com os nossos analistas, com o que o Telcuri estava contando para a gente, Jonas Maia, nossas analistas Clarice Oliveira e Isabel Mega. Jonas, você quer destacar algum trecho aqui? Se você vai me cantando, que eu vou abrindo aqui e a gente vai conversando ao vivo, tá? Elisa, consegue colocar na página 41? É um ponto muito importante porque a Polícia Federal destaca a atuação da delegada da ativa da Polícia Federal dentro de todo esse esquema que é a investigação. Perfeito, cheguei página aqui. Página 41. Valéria Vieira. Só estou checando se a gente tá. Um double check aqui sobre documentos, beleza, não tem número. Qual item? Perdão, Jonas? 99? É o item 98. 98, tá. Então, um pouquinho antes, começa a isso, 41. Valéria Vieira Pereira da Silva. Perfeito, estou com esse trecho. É isso, Elisa. Nesse ponto específico da decisão do ministro André Mendonça, relator desse caso, a Polícia Federal está colocando como que essa delegada, investigadora da própria Polícia Federal, agiu em prol do Daniel Vorcaro, do grupo chamado de A Turma e até um outro grupo também que a gente está tendo conhecimento agora, do grupo Os Meninos também. A gente já trouxe aqui na abertura do live que tinha uma delegada alvo de busca e apreensão, afastada do cargo e também um agente da Polícia Federal aposentado. E agora a gente tem o nome e o que ela fez no apontamento da Polícia Federal. Nesse item, vamos ler juntos. A PF diz, nessa decisão, a investigada Valéria Vieira Pereira da Silva é delegada da Polícia Federal e é casada com um agente também alvo da Polícia Federal aposentado. E diz que, em tese, eles são investigados pelo repasse de informações sigilosas a Marilson Roseno da Silva. Quem é Marilson? Marilson é um outro agente da Polícia Federal que já foi preso em outra fase da Operação Compliance Zero e que nessa decisão o ministro determina que ele vá para um presídio federal. Pois bem, a PF diz também que, mediante consultas indevidas ao sistema do EPOL, o sistema EPOL é o sistema próprio da Polícia Federal, onde os agentes e os delegados entram no sistema para consultar investigações, consultar inclusive também provas, o que tem de prova, uma perícia, uma análise que foi feita, tudo isso com base no seu registro, na sua matrícula, como um servidor público, um agente ou delegado da Polícia Federal. Então, essa parte da decisão está dizendo que a delegada Valéria, juntamente ao Marilson, agente da Polícia Federal, entravam nesse sistema EPOL e faziam consultas indevidas e repassavam informações sigilosas. E, segundo a Polícia Federal, ambos possuíam acesso, contatos e o conhecimento técnico que poderiam favorecer a continuidade das práticas investigadas.
E a PF também segue agora no próximo parágrafo, Elisa, que no caso específico de Valéria, que é a delegada da Polícia Federal da Ativa, os elementos reunidos indicam que a sua atuação teria ido além de mera proximidade com os investigados, assumindo um papel relevante no fornecimento de informações sigilosas ao grupo criminoso denominado A Turma, que era aquele grupo das ameaças. E a PF também coloca, e a gente está lendo a decisão do ministro André Mendonça com base nas informações da Polícia Federal. A investigação aponta que ela acessou sem justificativa funcional um inquérito específico, que tem um número aí de 2023, da Superintendência da Polícia Federal de São Paulo, e embora ela estivesse lotada desde 2006, há 20 anos, na Delegacia da Polícia Fazendária de Minas Gerais, sem qualquer atribuição relacionada ao procedimento. No bom português falando, ela, a segunda PF, atua como delegada em Minas Gerais, mas estava acessando informações sigilosas de um inquérito da Polícia Federal de São Paulo e repassando informações com base na credencial dela como delegada dentro desse sistema da Polícia Federal. E tem mais um terceiro parágrafo importante, que é também: consta que, após a solicitação de informações relacionadas ao inquérito, Valéria teria consultado o procedimento e repassado diretamente ou por intermédio de Francisco, que é o marido dela, agente da PF aposentado, dados relevantes ao Marilson, que é o policial preso. Estou falando sempre, repetindo essa informação, porque são tantos nomes para ninguém se perder para quem está acompanhando a gente. E diz mais o seguinte, que posteriormente o Marilson repassou essas informações sigilosas ao grupo criminoso que é investigado. E o conteúdo compartilhado foi suficientemente detalhado, permitindo assim a identificação do objeto de investigação e também de pessoas efetivamente visadas. O que diz isso, no geral, um resumo: o Daniel Vorcaro tinha acesso ao conteúdo da Polícia Federal por meio desses servidores. Uma delegada da Ativa, um agente da Ativa e um agente da Polícia Federal aposentado, casado com essa delegada da Polícia Federal. Essa delegada, ela foi afastada do cargo hoje, esse agente da Polícia Federal também afastado do cargo por determinação do Supremo Tribunal Federal, e há uma prisão de um agente da Ativa também, que a PF aponta que eles acessavam o sistema EPOL, que é da Polícia Federal, que inclusive de outra jurisdição, de outra superintendência, pegava informações sigilosas de inquéritos em andamento, provas também, porque esse sistema tem acesso a perícias, por exemplo, e repassavam ao grupo, à turma, por intermédio de um agente, que é o Marilson, que ele foi preso em outra fase, juntamente com o Sicário e também com o Daniel Vorcaro. Esse é um ponto importante que eu destaco, Elisa, porque mostra justamente aí como que era esse acesso às investigações e a informações sigilosas. Porque quando a gente soube disso na outra fase e que estava na decisão do ministro André Mendonça, havia até uma informação da PF dizendo que o grupo, a turma, tinha acesso a informações da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, da Interpol e também até do FBI. Mas como que era esse acesso não estava claro naquele momento. Agora a gente tem o detalhamento, que eram com base em servidores da própria Polícia Federal. Elisa? 59 páginas de um documento que traz aqui diferentes justificativas, inclusive Jonas Maia falando sobre essa figura chamada Marilson. E aí, antes mesmo de passar a palavra aqui para os meus colegas, eu vou aqui nesse item 109 da página 44, que é justamente, diz respeito ao que o Jonas estava contando para a gente. Outro elemento de especial gravidade é o fato de que, mesmo após a prisão, Marilson teria continuado a receber informações sigilosas sobre diligências policiais, ou seja, ações policiais, operações policiais realizadas fora do cárcere, demonstrando a existência de uma rede externa ainda ativa e sua capacidade de manter comunicação e influência sobre integrantes do grupo em liberdade. Você que acabou de chegar aqui na CNN, não está perdido, pensando, nossa, mas será que estão falando ainda do caso de Flávio Bolsonaro? Sim, também estamos falando, em instantes a gente chega nele. É que apareceu agora de manhã uma operação da Polícia Federal com 7 mandados de prisão, mandados de busca e apreensão, afastamento, inclusive, de gente da Polícia Federal por suspeita de ajudar a vazar informações para o grupo de Daniel Vorcaro. E a prisão do pai de Daniel Vorcaro. E a extensão do entendimento desta grande teia que é
o Banco Master e o que diz conexão, inclusive, com Felipe Mourão, sicário que atentou contra a própria vida na prisão. Eu vou aqui caminhando, sim, sim. Que você falou, só para nesta arrematar. Mesma página, Theo, sim, ali? Ele fala, por isso concluiu-se que a custódia dele na prisão comum não seria suficiente, como ele continuou recebendo informação. Penitenciária Federal, mesmo por isso preso, mandou isso. ele para o sistema penitenciário federal, ou seja, foi para a prisão federal porque tem um controle ainda maior, isolamento, e aí é o que ele diz nesse finalzinho do texto. Pois é, inicialmente, como um dos parágrafos, eu não tinha me atentado ali qual que era o nome da pessoa a quem eles fazem referência da polícia, da Penitenciária Federal, me ocorreu, não, será que tem alguém com foro diferente aqui? Não, na verdade é quem já estava preso, mas pelo entendimento de haver ainda o cometimento de crimes, não, vamos colocar num sistema penitenciário ainda mais cuidadoso, pelo menos em teoria haveria de ser. Clarice Oliveira, Isabel Mega também comigo, eu já volto em instantes aqui com o Theo Cury. Theo Cury teve acesso ao documento. Agora eu já estou aqui, são tantas páginas de destaque, deixa eu ver, Clarice Oliveira, item 14, é isso? Ou página 14? Agora eu já me perdi nas páginas. A gente pode puxar esse ponto que está logo no comecinho do relatório, Elisa, ali na descrição da atuação de Henrique Vorcaro, só para a gente trazer um pouco o olhar sobre como esse esquema dessa fraude multibilionária do Banco Master parecia ser um negócio da família. Quando a gente vê a atuação descrita pelos investigadores do pai de Daniel Vorcaro nesse processo, é mais do que simplesmente você ter ali, o Daniel Vorcaro arrumou alguma coisa para o pai dele fazer lá, né, aproveitando que ele estava ganhando muito dinheiro. Não, você tem uma atuação ostensiva dessa figura e também a gente tem o cunhado de Daniel Vorcaro, que já apareceu nas investigações, tem irmão, está todo mundo envolvido em uma trama que, olha só, o tamanho das ramificações das quais a gente está falando aqui. Depois, um ponto importantíssimo, me parece, dessa decisão de hoje, é demonstrar de maneira inequívoca e com riqueza de detalhes o quanto essa rede ela era quase autônoma. Então, o esquema de desvios, de corrupção, de busca de informações ilegais, de intimidação de agentes públicos, de manter políticos e figuras importantes quase que reféns ali também de um esquema muito aprofundado de corrupção de Daniel Vorcaro, ele ocorria e rodava, girava, independentemente de Daniel Vorcaro estar fora do jogo. Porque quando o Vorcaro já havia sido preso, a gente vê essas engrenagens mantendo-se em operação segundo o andamento das investigações da Polícia Federal. E isso vale, inclusive, para o vazamento de informações estratégicas sobre a própria investigação, que, como a gente estava comentando aqui agora há pouquinho, esse vazamento, essa fragilidade, a ideia de que havia algum ponto de fuga ali de informações estratégicas que chegavam ao ouvido de Daniel Vorcaro e dos seus aliados, isso vem desde o começo da operação. A Isabel Mega vai lembrar bem, porque a gente estava juntas lá em Brasília, por acaso eu estava na capital federal, quando Daniel Vorcaro foi preso. E as primeiríssimas conversas que eu tive com fontes ligadas à investigação do Banco Master, que estavam por trás, inclusive, dos elementos que contribuíram para a prisão de Daniel Vorcaro no aeroporto naquela data, aquelas pessoas já diziam: as informações sobre a prisão dele vazaram, sobre a forma como as investigações estavam caminhando, vazaram. Tanto é que havia uma convicção muito grande dentro da Polícia Federal, dentro do Banco Central, em vários organismos ligados a essa investigação, de que Daniel Vorcaro tinha sim conhecimento, tinha ciência de que ele corria o risco de ser preso e estava planejando uma fuga. Essa era a leitura naquele momento, apesar das declarações sucessivas do próprio Vorcaro de que não, de que ele estava apenas fazendo uma viagem de negócios. Então, esses vazamentos vêm de lá de trás e, segundo esse relatório que embasou a nova fase da Operação Compliance Zero, há uma convicção muito grande dos agentes públicos envolvidos nesse inquérito de que essa engrenagem continuou girando após
ter sido deflagrada a primeira fase da Operação Compliance Zero. Então, me parece que o que a gente tem aqui é um detalhamento da atuação desse núcleo duro que dava sustentação a Daniel Vorcaro. Ou seja, Vorcaro era o chefe da coisa toda, mas ele contava com pessoas da sua absoluta confiança, inclusive familiares e pessoas do seu círculo mais íntimo, responsáveis por fazer a máquina girar na ausência dele ou cuidar daquilo que ele não dava conta de processar sozinho. Afinal de contas, ele estava comandando uma fraude multibilionária e em plena negociação para tentar acobertar o que acontecia no Banco Master. Me parece aqui que a gente tem um detalhamento muito claro de várias figuras, várias peças-chave que faziam parte desse núcleo duro, que conseguiam fazer essa máquina girar independentemente de Daniel Vorcaro estar ou não disponível para dar as ordens ele próprio ao que acontecia nesse mega esquema de corrupção. São tantos detalhes aqui do documento, 59 páginas, um sigilo que acaba de cair, documento acessado aqui pelo Telcuri, na sequência também ele, Jonas Maia, veio aqui com informações, Clarice Oliveira, vamos de Isabel Mega, e aí um detalhe que, como a gente está aqui ao vivo, é muito importante nós sermos várias cabeças pensantes, porque cada um vai observando alguma coisa. Aí eu recebi aqui a informação no ponto eletrônico se eu tinha visto a quantidade de vezes, Isabel Mega, e aí na sequência também você me diz qual página você quer citar, que a gente já vai aqui unido se ajudando. A quantidade de vezes que aparece o nome Jogo do Bicho. Então nós estamos aqui avançando por um outro quadrado. Olha lá, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5, 6. Neste último, diz o seguinte: emprego de posição social e criminal local vinculada ao jogo do bicho como instrumento de pressão física e moral em favor da organização criminosa. Falando assim solto, fica difícil compreender, né? Mas a gente vai aqui aos poucos explicando para vocês o que exatamente o jogo do bicho tem a ver com essa acusação de uma grande organização criminosa. E o que um jogo ilegal tem a ver também com todo esse caso envolvendo o Banco Master. Isabel Mega, qual página das 59? Qual página tu queres citar aqui, que eu já abro para você? Vamos lá, Elisa. O que me chamou a atenção aqui, para além do que os meus colegas já falaram, é que a gente é apresentado a novos personagens e a novas distribuições de tarefas em uma organização. A gente falava muito da turma, que está ligada justamente à operação financeira de tudo isso. É por isso que a prisão de Henrique Vorcaro se sustenta hoje na avaliação da Polícia Federal, porque ele cuidava dessa operação financeira da turma. A decisão aqui do ministro André Mendonça fala que ele exercia de maneira clara o papel de destinador de recursos para o financiamento desse grupo, com um valor de R$400 mil compatível com a quantia que, segundo as investigações, era destinada mensalmente à manutenção desse grupo. Mas esse não é o único grupo, Elisa. A gente, a partir dessa decisão, é apresentado a um segundo grupo, chamado Os Meninos, e que tinha um papel um pouco diferente. Era um papel de coordenação de ataques cibernéticos. É aí que eu vou te pedir, Elisa, para a gente ir para a página 12, em que a gente é apresentado a um novo personagem nesse esquema, que é o Davi Henrique Alves. Perfeito, tô na já página estou com ela 12, aqui, Bel. Ótimo. No número 26, que é justamente para a gente entender juntos aqui quem é o Davi. O Davi, segundo esse destaque que você traz aqui para a gente na tela, ele era o líder desse grupo, que era um grupo especializado, estou lendo aqui junto com vocês, em ataques cibernéticos, invasões telemáticas, derrubadas de perfis e monitoramento digital ilegal. Lembra que tem aquela coordenação com influencers também, né? Que eram direcionados a falar bem do Master. Então tinha um ataque do outro lado também contra quem pudesse pulverizar coisas negativas contra o Master e um monitoramento ilegal também em relação a essas invasões
telemáticas, essas derrubadas de perfil, segundo narra a Polícia Federal. E esse elemento, o Davi, que é o líder, portanto, desse grupo que a gente é apresentado agora, os meninos, ele inclusive tinha um valor mensal de remuneração. Quem pagava era o Felipe Mourão, de R$35 mil. Então, com isso, ele tinha uma empresa e aí ele fazia coordenava hackers. Em outro trecho aqui, a PF diz que ele arregimentava meninos, né, hackers, para coordenarem essas invasões. E aí, nesse mesmo trecho que a gente está, cita um episódio em março deste ano, no dia 4, em que o Davi foi identificado conduzindo o veículo do Felipe Mourão e, olha só, transportando computador, notebook, caixa, mala, em um contexto que, na leitura da PF, era um contexto de indicativo de fuga e de possível ocultação ou destruição de provas. Então, foi justamente na coincidência com uma das fases da Operação Compliance Zero, quando o Vorcari e o Felipe Mourão foram presos preventivamente. Então, a Polícia Federal fechando o cerco e trazendo novos elementos que apontam uma atividade muito além da questão financeira, que era mais ligada à turma, e da questão de perseguição também, intimidações. Aqui é um braço digital que se apresenta a partir dessa decisão em relação ao caso Master, a toda essa rede que era muito bem organizada, com papéis distribuídos e com divisão de grupos também. O que a turma vai cuidar é um ponto, o que os meninos vão cuidar é outro ponto, coordenado principalmente por essa questão do ambiente digital. Isso chama bastante atenção, ainda que não tenha relação necessariamente direta com a prisão, por exemplo, do Henrique Vorcaro, porque o Henrique Vorcaro, aqui pelo que eu consegui apreender do relatório, está muito mais ligado à questão da turma do que à questão dos meninos. Mas é um novo braço com uma nova denominação que vai aparecendo aqui, segundo os relatos da Polícia Federal ao ministro André Mendonça. Elisa.